O tema desse vídeo são as interações fundamentais na natureza. Mas o que são essas interações? Elas também podem ser chamadas de forças e acontecem basicamente quando um corpo interage com o outro, alterando o movimento desse corpo. Então é quando a velocidade dele aumenta ou diminui. Então, pensando de um jeito bem mais fácil, o universo funciona graças às forças fundamentais. Então beleza. Agora que a gente sabe o que são as interações fundamentais, a gente pode separá-las por tipos. Então existem 4 tipos de interações fundamentais: a força eletromagnética, a força gravitacional, força nuclear fraca e a nuclear forte. E é bem nessa última que eu vou focar nesse vídeo. Mas para entender a força nuclear forte, primeiro a gente tem que saber algumas coisinhas sobre os átomos. Para começar, o átomo é a unidade básica de toda a matéria. Isso significa que vários átomos juntos vão dar origem a uma matéria. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma barra de ouro, existem milhares de átomos de ouro. E a mesma coisa acontece em uma barra de ferro. Nela existem milhares de átomos de ferro também. E outra coisa muito importante que a gente tem que saber é que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos e, como o próprio nome já diz, os nêutrons não têm carga. O átomo é formado pelo núcleo e pela eletrosfera. O núcleo é constituído por prótons e nêutrons, e os elétrons ficam orbitando na eletrosfera. Mas lembra que na física as partículas de carga diferentes se atraem e as iguais se repelem? Então, já que o núcleo tem um monte de prótons que têm a mesma carga, como que ele consegue ficar estável? Isso acontece porque os prótons e os nêutrons são formados pelos quarks, que são partículas que não são derivadas de nenhuma outra. Existem 6 tipos ou sabores de quarks: o up, o down, strange, charm, o top e o bottom. Mas os que importam hoje são o up e o down, porque são eles que formam os prótons e os nêutrons. Os prótons são formados por 2 quarks up e um down, e os nêutrons são formados por 2 quarks down e um up. Outra característica importante dos quarks é a carga-cor. Elas são separadas em 3 tipos: a verde, a azul e a vermelha. São elas que fazem a força nuclear forte funcionar, porque essas cores se atraem, criando uma força. As cores ficam alternando entre si, e isso acontece por causa dos gluons. Eles saem de um quark para o outro e ficam trocando as cores, assim os quarks continuam juntos. Tá bom, isso explica por que os quarks ficam juntos, mas ainda não explica por que os prótons do núcleo se atraem. Então, quem faz os prótons do núcleo se atraírem é a força nuclear residual. E explicando de um jeito mais simples, ela faz com que os quarks de outros prótons se atraiam, então eles ficam juntos. Então, essa foi a força nuclear forte. E depois de tudo isso que eu falei, a gente consegue perceber o quanto ela é importante nas nossas vidas. Porque sem ela, nada do que a gente vê hoje existiria. Nem os terraplanistas? Não, eles também não.